capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e vamos meditar na palavra de Deus. E desde já rogo a oração da igreja para que possamos transmitir aquilo que o Senhor ele tem colocado em nosso coração. Se você está com a Bíblia aberta em mãos, diga amém. Queridos, nós conhecemos muito bem estas parábolas que temos expostas aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. São 3 parábolas muito faladas, muito comentadas, muito estudadas, e me chamou a atenção a forma como Jesus construiu o diálogo com os seus ouvintes, que eram os escribas e fariseus, conforme podemos ler no versículo de número 1 deste capítulo 15, trazendo uma explanação sobre a festa que há no céu quando um pecador se arrepende. Nós vemos Jesus ensinando aqueles religiosos da sua época, trazendo uma verdade acerca do reino de Deus e sobre o real sentido da sua missão aqui, porque ele não veio para buscar ou para estar com os sãos, mas veio para sarar as feridas daqueles que estavam doentes. Ele não veio buscar o que já estava achado, ele veio buscar o que se havia perdido. E Jesus precisava ensinar esta verdade do reino aos escribas e fariseus, que pensavam saber tanto, mas até então não haviam entendido a essência do ministério de Cristo enquanto palmilhou por esta terra. Nós vemos aqui Jesus, como era de costume, falando através de parábolas, usando figuras de linguagem, atribuindo símbolos, atribuindo coisas, atribuindo detalhes da cultura ou da vida cotidiana e de trabalho do povo, para transmitir um ensinamento, para passar uma verdade espiritual. E nesta ocasião nós vemos Jesus ele fazendo 3 parábolas. Mas se analisarmos o texto do capítulo 15, desde o verso 3 até o versículo de número 32, versículo que lemos, nós vamos ver que há uma construção lógica, e embora as parábolas se entendam independentes uma da outra, podemos ver uma ligação entre estas 3 parábolas, construindo um pensamento que Jesus queria transmitir em forma de ensinamento aos seus ouvintes. A primeira parábola que Jesus ele propõe neste diálogo com os escribas e fariseus é a parábola da ovelha perdida. Ele lança uma pergunta, e no versículo de número 4 nós podemos ver esta pergunta que Jesus faz, dizendo o seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus ele lança uma pergunta, propõe a parábola e já dá a sua devida aplicação, segundo a verdade que queria transmitir àquele público que ele ouvia. A segunda parábola inicia-se no versículo de número 8, e Jesus lança outra pergunta, dizendo: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus propõe esta segunda parábola, lança mais uma pergunta e dá a sua devida
aplicação. A partir do versículo 11, inicia-se a parábola mais longa dentro deste diálogo estabelecido por Jesus, a parábola do filho pródigo. Uma parábola que é proposta por Cristo segundo o texto nas seguintes diretrizes. Existia um homem, um fazendeiro, que tinha 2 filhos. O mais moço pediu parte da herança, que, segundo a cultura e legislação da época, tendo o pai em vida, não lhe era devida, mas o pai lhe concede. E ele recebe os bens, parte para uma terra longínqua e vai vivendo dissolutamente, conforme diz o texto. A Bíblia diz que ele gasta todas as suas riquezas com meretrizes, aproveitando os prazeres que o mundo lhe oferecia, mas de repente sobrevém uma crise sobre o lugar aonde ele estava. E ele se encontra agora numa situação financeira difícil, complicada. E ele necessita procurar um emprego, porque a herança antecipada do seu pai já não existia mais. E a Bíblia diz que ele vai implorar por um emprego. E a única coisa que consegue encontrar é trabalhar no meio dos porcos, servindo alimento dentro de um chiqueiro. E ele chegou a um nível tão profundo de miséria que ele olhava para o alimento dos porcos e desejava comer a comida que era servida aos porcos, porque lhe faltava alimento. E então a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele para, olha o que está acontecendo ao seu redor, tem um relampejo de memória de como era a sua vida dentro da casa do seu pai, de como as pessoas que ali viviam gozavam de tudo que há de bom e de melhor, e se não tudo, tinham pelo menos o básico e essencial para a manutenção da vida. E diz para si mesmo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita apenas como um escravo, um subalterno, um servo teu. E a Bíblia diz que ele, pensando, ensaiando, levanta-se, toma uma atitude e volta em direção à casa do seu pai. E quando ele observa o pai, de longe, já o tinha visto, vindo de encontro à sua antiga casa. E a Bíblia diz que o pai sai ao encontro do filho pródigo e o abraça, e beija-o, e celebra o regresso do seu filho. E diz a palavra de Deus que quando o menino queria dizer ou falar aquele discurso de regresso que já havia ensaiado em meio à lama e à sujeira do chiqueiro onde trabalhava com os porcos, o pai o interrompe e diz: meu filho, para um pouquinho, servos, trazei um bezerro cevado, prepare uma roupa nova, traga uma sandália, coloque um anel no dedo deste menino, porque o meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado, vamos fazer festa. E aí o texto conclui esta parábola aplicando o mesmo princípio que Jesus aplica na parábola da ovelha perdida e na parábola da dracma perdida, trazendo para nós a verdade de que no céu há festa, há alegria, há regozijo, há gozo, há celebração, não quando 99 justos se reúnem, mas quando um pecador se arrepende. Perceba que as parábolas são diferentes, mas o contexto de aplicação é o mesmo. As parábolas têm figuras, personagens, cenários diferentes, mas o princípio de ensino sobre o reino, sobre o que Jesus queria passar de verdade espiritual àqueles escribas e fariseus, era o mesmo. Na primeira parábola, uma ovelha se perde. Na segunda parábola, uma dracma se perde. Na terceira parábola, diferente do que muitas pessoas dizem, nada se perde.
o menino vai embora. O pai não perde o filho, é o filho que perde o pai. O pai não é desleixado ou relaxado ao ponto de ter feito algo para que alguém o acusasse de ter perdido seu filho. Mas o filho optou não ter mais a paternidade daquele homem que lhe gerou para viver uma vida conforme os seus princípios e desejos. Nós vemos que na primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 e vai buscar uma que se perdeu. Na segunda parábola, nós vemos uma mulher que tinha 10 dracmas, deixando as 9 guardadas, pegando um candeeiro, acendendo a luz, iluminando a casa, pega uma vassoura, vai varrendo os âmbitos da casa, os lugares mais remotos da casa, e procura diligentemente até achar uma das 10 dracmas que haviam se perdido. Na terceira parábola, nós temos 2 filhos, um vai embora, o outro fica, mas o pai permanece onde está e não vai procurar o filho que parte. Na primeira parábola, nós vemos o pastor arriscando 99% do rebanho para salvar 1% que se perdeu. Na segunda parábola, nós vemos a mulher arriscando 90% do seu salário para salvar 10% que se perdeu. E na terceira parábola, 50% do que foi gerado pelo pai, dentro da sua casa, dentro da sua família, como uma genealogia descendente da sua geração, se foi, mas o pai permaneceu onde estava. Pois bem, pense comigo, se todos os ensinos que Jesus traz aplicados nas 3 parábolas são o mesmo, porque na primeira parábola o pastor vai buscar a ovelha, na segunda parábola a mulher vai procurar a dracma, e na terceira parábola o pai não vai buscar o filho. Se o princípio é o mesmo, o que há de diferente aqui e o que liga estas 3 parábolas? Porque Jesus ele dá um sentido de continuidade e complemento quando conclui uma iniciando a outra. Porque Jesus, se não quisesse entrelaçar o ensino, se não quisesse atrelar uma parábola à outra, ele usaria certamente outros termos na continuidade da sua fala. Mas quando ele termina a primeira parábola, ele propõe uma pergunta, lança a parábola, como já falei, dá a sua aplicação, e no versículo 8, ao iniciar a sua palavra, ele usa uma expressão dizendo, ou qual é a mulher, e continua a segunda parábola. Isto dá a ideia de que Jesus queria estabelecer um parâmetro de comparação. Isto nos dá uma ideia de que a linguagem de Jesus tinha a intenção de dar continuidade na construção do seu raciocínio lógico de ensino e de exposição àquele grupo que ele ouvia. Pois bem, nós temos aqui 3 parábolas independentes, mas que se entrelaçam e tem apenas um único princípio que a norteia. Na primeira parábola, Deus é apresentado como pastor, nós somos apresentados como ovelhas. Na segunda parábola, Deus é apresentado como aquele que trabalhou, que lutou, que labutou, para que pudesse produzir um fruto do seu trabalho. E este fruto do seu trabalho somos nós. Na terceira parábola, nós já não temos mais ovelha, nós já não temos mais dracma, nós temos agora um filho. Porque aqui há uma progressão de relacionamento entre Deus e o homem nas 3 parábolas. A Bíblia diz que Deus, ele é o nosso sumo pastor. Ele é pastor por excelência. João, capítulo de número 10, a Bíblia diz que por ele ser o nosso pastor, ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem também a sua voz. Neste mesmo capítulo de número 10, João diz que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Em outra versão,
a Bíblia vai dizer que ele arrisca a sua vida em resgate das suas ovelhas. No Salmo de número 23, o salmista diz: o Senhor é o meu... Tem alguém vivo aí? O Senhor é o meu... nada. Se ele é pastor, ele provê. Se ele é pastor, ele cuida. Se ele é pastor, não falta nada. Se ele é pastor, não há nada de que sintamos falta na nossa vida. Abra sua Bíblia, Salmo de número 23. Eu sei que os irmãos já têm esse salmo decorado na ponta da língua, mas como a minha memória não é tão boa quanto a de vocês, eu abro a Bíblia para ler com os irmãos. O texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita comigo: provisão. Não, irmão, repita animado em nome de Jesus. Diga comigo: provisão. Verso 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Diga: descanso e alimento. Ele leva-me para junto das águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Diga comigo: refrigério. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diga: direção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Repita comigo: proteção e segurança. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deixa eu dizer aqui, eu não vou pedir para você repetir, eu vou dizer para ver se você se alegra e dá pelo menos uma glória para Jesus. Na presença dos teus inimigos, em meio ao deserto da vida, Jesus ele vem, prepara uma mesa, faz uma festa por ser o nosso pastor, e ainda diz: não vai ficar ferida, não vai ficar tristeza, porque tem azeite, tem óleo para sarar e para alegrar a tua alma. Unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando Deus é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho, há intimidade, há provisão, há descanso, há alimento, a proteção e segurança, a festa e alegria, a bondade e misericórdia que nos segue dia após dia. Os animais ferozes da nossa vida vêm tentando nos tragar, pensando que somos ovelhas, que estamos a mercê de qualquer ataque, mas se esquece que há um pastor que peleja por nós, e que, se preciso for, arrisca até a sua vida para nos livrar do mal. Olha para quem está do teu lado, só para eu não perder o costume, e diz, olhando no fundo do olho dela, a seguinte expressão: não se preocupe. Se Deus for teu pastor e você for rebanho de Deus, não vai faltar nada, vai ter descanso, vai ter alegria, vai ter festa, vai ter proteção, vai ter coisa nova de Deus. E se alguém pelejar contra ti, não prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem dono. Você tem dono. Você tem um dono. E este dono não dorme nem tosqueneja. Ele nem pisca os olhos. Ele está de sentinela continuamente, olhando e dizendo: Satanás, volte, porque aí tem dono. Satanás, recue, porque aí tem dono. Ei, te alegra, porque você tem um pastor que cuida de você. Deus é o nosso pastor.
Nós somos o seu rebanho. E há uma coisa muito interessante e necessária de ser dita, que talvez alguém contabilize aqui as coisas que se perderam como sendo mais uma estatística. Mas como ele é o nosso pastor, embora 99 fique, uma faz falta. Embora 99 esteja protegida, uma que está em perigo move o coração dele. A Bíblia diz que ele deixou as 99 e foi buscar a única que havia se perdido. Alguém comentou por esses dias sobre esse texto e eu escutei ele dizendo a seguinte expressão: este cuidado de Deus é ousado, porque Deus deixa 99, ou este pastor deixa as 99 no deserto. Não dá detalhes se alguém fica cuidando, se tem um aprisco cercando, se tem alguém observando. Não, somente diz que deixa lá e vai buscar a que se perdeu. Porque este amor de Deus, ele é maior do que qualquer lógica humana. Entenda, as ovelhas só conseguem seguir o seu caminho se forem guiadas pelo seu pastor. As ovelhas, quando se perdem, provavelmente nunca conseguirão voltar para o seu local de habitat natural. Quando uma ovelha se perde, ela se torna presa fácil dos animais, dos caçadores e de toda e qualquer oportunidade que venha para amedrontá-la. A ovelha é considerada um animal que precisa de cuidado constante, de direcionamento constante, de alimentação constante. Por quê? Porque ela não consegue ir em busca e atrás dos seus próprios mantimentos para viver. E o que é que isso quer dizer? É que o pastor sabia que se não fosse buscar aquela ovelha, a possibilidade de ela morrer era muito maior do que daquelas 99 que ficaram no deserto morrer. Porque 99 juntas se defendem, 99 juntas se ajudam, 99 juntas amedrontam, mas uma sozinha fica sem direção, sem proteção e sem alimento. E eu quero dizer nesta noite, não se preocupe, talvez alguma ovelha do teu grupo tenha escapado, se perdido, mas o bom pastor esta noite está dizendo: eu não desprezo ela. Ficou 99, mas eu quero as 100. Só foi uma que se perdeu, mas eu quero as 100. Eu não me importo que só foi uma, eu quero ela de volta. É ovelha. Está perdida, mas é ovelha. Está sem saber para onde ir, mas é minha ovelha. Está correndo perigo, mas é minha ovelha. Se desviou do caminho, não seguiu a minha orientação, mas ainda é a minha ovelha. Está longe do rebanho, mas é minha ovelha. Não sabe como voltar, mas é minha ovelha. Consegue entender que mesmo se afastando do rebanho, mesmo escapando dos cuidados do pastor, o pastor não deixa de cuidar da ovelha? Segunda parábola, dá a intenção ou dá o sentido de uma pessoa que trabalhou para ganhar aquelas dracmas. Era uma moeda grega que valia o equivalente a 1 dia de salário de trabalho braçal. Aquela mulher tinha em suas mãos ali o equivalente a 10 dias de salário de um trabalhador braçal. Trabalho pesado, trabalho duro. E ela perde uma moeda. Mas eu te pergunto, para ela ter a moeda, alguém teve que trabalhar para que aquela moeda pudesse ser o fruto do seu trabalho. A Bíblia diz que todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Aquela riqueza, aquelas moedas, aquelas dracmas, era o fruto do trabalho daquela mulher. Aquela mulher representa um Deus que deu o que tinha de mais precioso, que trabalhou por nós incansavelmente para nos resgatar, porque nós éramos ovelhas perdidas. Estávamos correndo o perigo de morte.
Estávamos sem saber voltar à comunhão com o nosso pastor. Estávamos correndo o risco de não encontrar mais alimento e perecer por inanição no meio do caminho. Mas o pastor sabia que ele precisava trabalhar para ter aquela ovelha de volta. E o que é que ele faz? Ele trabalha. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio a este mundo para trabalhar, para resgatar a ovelha que havia se perdido. Me prove, eu lhe provo. Ele veio para buscar aquilo que se havia perdido. Ele veio para restaurar a comunhão entre Deus e o homem, o pastor e o rebanho. Ele veio para quebrar a parede de separação que foi imposta pelo pecado. Ele veio para nos levar de volta à presença de Deus. E na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus ora e diz: Pai, eu glorifiquei o teu nome, completando o trabalho, terminando a obra que tu me deste para fazer. Na cruz do Calvário ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Telestai, que quer dizer está consumado, está feito, está concluído. Este termo era usado quando um servo era designado também para executar um trabalho, uma função, uma obra específica. E quando ele concluía, que voltava para o seu senhor, ele dizia para o seu senhor: Telestai. O que é que isso quer dizer? Está feito, o trabalho foi concluído. Abra sua Bíblia, Isaías de número 53. Eu tenho que ler esse texto com a igreja. Jesus concluiu o trabalho que o Pai o enviou para fazer. Acontece que ele era um trabalhador desprezado. Acontece que ele era considerado o mais indigno. Ele era rejeitado. O texto diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e nele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como? Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, aleluia, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe as sepulturas com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Oh, aleluia! Sabe o que é isso, irmãos? É Deus descendo entre nós para trabalhar, para comprar a ovelha que havia se perdido. E quem é esta ovelha? Esta ovelha é você. Esta ovelha sou eu. Ele pagou um alto preço para você estar aqui esta noite, para eu estar aqui esta noite. Mas ele
vê nesta noite o penoso trabalho da sua alma e fica satisfeito, porque a ovelha agora não é mais ovelha perdida, agora é dracma. A ovelha perdida não é mais aquela que estava desgarrada, ela agora é dracma. Você agora é fruto do trabalho de Deus. Você é fruto do trabalho de Deus. Ele veio aqui pagar para comprar o débito que era teu. Ele cravou na cruz a carta de débito que era contra você. E toda vez que o inimigo, o cobrador, ele quer chegar para dizer me pague, Jesus se põe na frente dele e diz: eu já trabalhei, já paguei, e agora ele não é mais ovelha perdida, agora ele é dracma e está nas minhas mãos, porque eu paguei um preço muito alto por ele e por ela. Você tem valor. Você custou muito caro. Não foi com sangue de bode, não foi com sangue de animal, não foi com prata nem ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que fomos comprados por Ele. Olha para quem está pertinho de você e diga: você é propriedade de Deus. Não, desse jeito você não está nem acreditando no que está falando. Como é que ele está ouvindo vai acreditar? Diga: você é propriedade de Deus, meu irmão. Você tem dono. Você está nas mãos daquele que trabalhou para possuir a tua vida e a tua alma. A ovelha se perdeu, o pastor foi atrás. A dracma caiu, se perdeu no meio da escuridão. A luz se acendeu. A sujeira foi tirada do meio da casa. Oh glória! E a dracma foi achada. A dracma caiu, mas continuava tendo valor de dracma. A dracma se perdeu, mas continuava tendo valor de dracma. A dracma ficou entre a poeira da casa e em meio à escuridão, mas continuava valendo a mesma coisa das dracmas que estava na mão da mulher. Terceira parábola se inicia. E agora não temos mais animal, nem moedas. Temos pessoas. O filho vai embora. O pai fica. E se Deus é o pastor, se Deus é aquele que trabalhou para pagar, para nos comprar, para nos adquirir, porque somos nação adquirida por Ele, por que o pai não foi atrás do filho que partiu? Porque a ovelha não sabe o que faz. Dracma não escolhe cair, mas o filho resolveu partir. Ele nos tirou de um charco de lodo, nos limpou, colocou os nossos pés sobre uma rocha, colocou uma nova veste espiritual em nós, um cântico novo na nossa boca. Quem passa olha e admira, porque não sabe como isto aconteceu. É porque você era ovelha perdida, foi transformado em dracma porque Ele te comprou e agora Ele te fez filho. Não é mais ovelha, não é mais dracma, agora você é filho. Porque a dracma que estava perdida na escuridão foi iluminada pela luz de Cristo, que até hoje brilha. A sujeira saiu do ambiente pela ação do Espírito de Deus. E a dracma foi achada outra vez. E agora você não é mais dracma caída. Você agora é filho adotado. O Pai te adotou. Porque a todo o que crê no sacrifício de Jesus lhe é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Você é filho. Ele é pai. Quando você era ovelha perdida, Ele era pastor. Quando você era dracma caída, Ele era trabalhador. Mas agora que você é filho, Ele é pai. E tem uma coisa: enquanto a ovelha está perdida, o pastor vai buscar. Enquanto a dracma está caída,
o dono dela vai buscar. Mas depois que o filho parte, ele que tem que voltar. O pai vai permanecer no mesmo lugar, esperando por ele, velando por ele e torcendo que ele volte logo. Mas é o filho que tem que cair em si e tem que dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pequei contra ti. O filho volta, concluo aqui, e volta pensando em não ser mais filho, em ser servo. Pela sua inconsequência, perdeu a paternidade por um tempo, foi para longe, gastou tudo que tinha, e quando não lhe sobrou nada, ele lembrou que tinha um pai lhe esperando. Voltou. Ele é filho, mas queria voltar como dracma. Ele é filho, mas queria voltar como possessão do seu pai. Ele é filho, mas queria ser dracma de novo. E Deus colocou esta palavra no meu coração para dizer a alguém que está aqui. E ainda bem que Deus marcou esse encontro bem particular com a gente, porque esta palavra é para crente. E Deus está dizendo: tem filho que está indo para caminhos distantes da presença do Pai, mas esta noite o Pai está aqui para te dizer: eu te aceito de volta, e não quero fazer você como dracma, não quero você como escravo, não quero você como servo, não quero você como possessão, eu quero você como filho. Você não vai voltar para cuidar de porcos, você não vai voltar para cuidar de galinhas, você não vai voltar para tratar de bois e vacas, você vai voltar para ser filho. Pai, pelo menos servo não, escravo não, trabalhador não. E é o que, pai? É filho. Tem veste nova, tem sandália nova e tem anel no dedo. Tem veste nova, tem sandália nova e tem anel no dedo. Vai receber de volta a filiação. Lord chose leminência fa. Essa é a noite que o Pai te convida a quebrantar a tua alma diante dele e a reconhecer que não há lugar melhor do que a casa do Pai para estar. Assim como ele não desistiu da ovelha, assim como ele não desistiu da dracma, ele não desiste de nós. Eu vou repetir isso para ver se você para de abrir a boca como quem está com sono e dá pelo menos um sorriso por receber essa tão boa notícia do céu. Deus está dizendo: pode ir para longe, pode se mergulhar na lama dos porcos do mundo, pode virar o que você quiser ser, mas você vai continuar sendo filho. Você vai pensar que vai voltar como escravo, mas eu vou continuar aqui sendo pai. Você vai pensar que vai voltar sendo trabalhador, mas eu vou continuar aqui como pai. Porque quem muda é você, eu continuo mesmo. Quem altera a sua personalidade é você, eu continuo mesmo. Quem mudou a sua localidade de moradia, o seu logradouro, foi você. Eu permaneço no mesmo lugar. E a boa notícia é: Deus nunca vai desistir de nós. Deus nunca vai desistir de nós. Deus nunca vai desistir de nós. Não vai. Alguém desiste, Deus não. Alguém desiste, Deus não. Alguém cansa, Deus não. Alguém abre mão, Deus não. Deus está dizendo nesta noite: eu sou o mesmo Deus que conversava contigo nas madrugadas. Eu sou o mesmo Pai que acalentava a tua alma nos momentos de dores profundas. Eu sou o mesmo que cuidava das tuas feridas quando cansavas pela labuta da vida. Eu estou no mesmo lugar onde você me deixou e partiu, esperando você voltar e de braços abertos dizendo: eu te recebo de volta, eu te aceito outra vez, tu és meu filho, eu não desisto de você. Não.
Ele não desiste. Você parou de buscá-lo, parou de adorá-lo, parou de reverenciá-lo, mas Ele continua lá te dizendo: eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. E esta noite está tendo festa no céu, porque aqui tem pecadores se arrependendo. Mas cadê? Não tem ninguém não crente. Quem disse a você que pecador só é não crente? Tem um bocado de crente que vive em pecado. E esta noite Deus está falando ao meu coração que no profundo do coração de alguém há arrependimento nesta noite. E Ele está dizendo: portanto haverá reconciliação, sentimento de paternidade sentido de perto outra vez. Vai voltar a chorar na presença do Pai. Vai voltar a cantar com alegria para o Pai. Vai voltar a falar em mistério, porque Deus vai restaurar a relação de paternidade nesta noite. Vai voltar a sentir desejo de orar. Vai voltar a ter prazer na lei de Deus. Vai voltar a ter fome e sede do Espírito. Se prepare, porque você vai viver um novo tempo. A paternidade de Deus está te abraçando nesta noite e está dizendo: eu não desisti de você, eu nunca desisti de você, e eu não vou desistir agora.